Graças a Deus que é a misericórdia ou as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, pois nós temos a consciência quem somos. Somos pecadores, irmãos. Somos pecadores. Deus é gracioso, é misericordioso. A verdade é que Ele fala conosco através da sua santa palavra. E aqui nós estamos mais um domingo, dia do Senhor, prontos e preparados diante da nossa confissão, da nossa adoração, do reconhecimento da bondade de Deus. Deus haverá de falar as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Ó Santo Deus, seja bendito o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, e queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos através da palavra, tão somente através da palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos moldar através dela, que o Senhor possa nos aperfeiçoar através dela, que o Senhor possa nos conduzir através da santa palavra, Senhor. Usa-me como mensageiro, como aquele que diz: assim diz o Senhor, não aquilo que digo, pois não estou apto a dizer nada. É a suficiência de Cristo. Assim diz o Senhor, que o assim diz o Senhor possa ser compreendido nesta manhã, Pai, na exposição da palavra, no ensino da palavra, na extração daquilo que a palavra tem a nos ensinar, e que o Senhor possa aplicar esta palavra a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, abra a palavra do Senhor Deus. Estamos no último capítulo deste livro de Neemias, que estamos percorrendo, caminhando, ensinando, expondo há um bom tempo, e o quanto que este livro tem me ensinado, irmãos. Se ele ensina aquele que prega, com toda certeza, aquele que ministra, ele expõe aquilo que Deus tratou em seu coração, e é extremamente importante isso, irmãos, quando Deus primeiro trata aquele que expõe, aquele que prega. E o quanto que este livro tem desafiado o meu coração, o quanto que este livro tem moldado o meu coração. Eu agradeço a Deus pela bendita oportunidade de estudar o livro de Neemias, expô-lo, e que bênção. Eu creio que nesta manhã, mais uma vez, Deus haverá de nos ensinar. Esta é a penúltima ministração deste livro, e desta feita eu lhe convido a ir ao último capítulo, capítulo 13. Iremos observar o que Neemias ensina dos versículos 15 ao 22. Lembrando a igreja, a última ministração do livro de Neemias, nós falamos que Neemias, depois de um ano ausente do convívio, ele precisou voltar ao rei, até para lhe prestar relatório. O rei tinha, de maneira soberana, o rei era soberano naquele contexto, autorizado a ida de Neemias, para que ele voltasse para Jerusalém. E nós falamos na última ministração, irmãos, que um ano da ausência do líder, naquele contexto ali em Jerusalém, algumas coisas começaram a acontecer drasticamente, a situação ficou complicada. E um ano depois de sua volta, Neemias percebeu que as promessas solenes feitas pelo povo de Deus, que foram ensinadas aqui para a igreja, lá no capítulo 10, que apontava um povo pronto a obedecer, a amar, a buscar, a se relacionar, a convocar o Senhor, a ser o centro de todas as coisas. O capítulo 13 revela-nos uma outra realidade, diria, uma realidade drástica, preocupante, que acontece de maneira muito clara em nossa caminhada cristã. Quando nós nos caminhamos de maneira constante na igreja, alguns desanimam, alguns deixam de cumprir os seus compromissos, alguns deixam de observar aquilo que fora dito anteriormente como compromisso feito até em sua pública profissão de fé. E Neemias, com muita sabedoria, Neemias, nesta sessão do versículo 15 ao versículo 22, Neemias toma mais uma medida, irmãos, e a medida posta por Neemias agora, nesta sessão que iremos estudar,
diz respeito à observância do dia do Senhor. Acompanhe comigo, queridos, a partir do versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes de toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós estamos diante de uma sessão que nos fala sobre a observância do sábado. Sábado, entenda aqui como Shabá, como dia de descanso, como dia do Senhor. É interessante, irmãos, que nós observamos aqui a preocupação do líder em restabelecer a observância do sábado. A preocupação daquele que foi chamado por Deus para conduzir um povo. A verdade é, irmãos, que muitas vezes nós nos acostumamos ou nós afrouxamos diante das demandas da vida secularizada em que nós hoje estamos inseridos. Nós afrouxamos. Há líderes que não mais tratam sobre o dia do Senhor, há líderes que não mais pregam sobre o dia do Senhor, há líderes que falam: ninguém mais aguenta a mensagem que trata de maneira séria o dia do Senhor. Percebam, irmãos, o texto nos diz que Neemias, ao retornar a Jerusalém, ele nos traz a significância de observarmos, ou naquele contexto, o povo precisava observar de maneira muito coerente, dedicada, o dia que o próprio Deus reservou para que o povo de Deus se reunisse em cultos particulares e públicos, ao descanso também. Nós precisamos entender, irmãos, que aqui nesse contexto, Neemias é levantado por Deus para dizer: observem o sábado. Há uma lei estabelecida, há um princípio que norteia a vida religiosa da nação escolhida por Deus. Por vezes, sobretudo, irmãos, na sala de batismo, aquela pergunta básica que eu encontro: pastor, por que agora é o domingo e não mais o sábado? Você que é crente, você já deve ter ouvido isso. Alguém lhe perguntou: por que agora vocês guardam o domingo e não mais o sábado? Alguém já lhe fez essa pergunta? Eu já a ouvi várias vezes. Por que a igreja hoje, ela não observa mais o sábado como o dia do Senhor e agora o domingo? Quero lhe dizer algumas coisas antes de olharmos para o texto. Nós entendemos à luz da Escritura, à luz do Novo Testamento, que o sábado foi substituído pelo domingo, irmãos, o dia do Senhor. Vejam, há uma lógica teológica. O sábado, interessante, marca o fim da obra da criação. O domingo marca o fim da obra da redenção. E é interessante notarmos isso porque nesta perspectiva da obra da redenção, Cristo consumou esta obra da redenção na cruz, e Cristo ressuscitou no domingo. O domingo é um dia muito caro para a gente. O domingo é um dia muito significativo para a igreja do Senhor. Cristo apareceu aos discípulos no domingo.
No domingo, o Espírito Santo foi derramado, Atos 2. Nós entendemos que no domingo a igreja cristã se reunia para ofertar e para adorar a Deus. Nós encontramos vários textos que apontam esta realidade. É no domingo que o povo se reunia para celebrar, por exemplo, a ceia do Senhor. Você encontra isso em Atos capítulo 20. Foi no domingo que Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos, para trazer-lhe a revelação apocalíptica. Você encontra isso em Apocalipse capítulo 1, irmãos. Desde então, nós percebemos historicamente que a igreja cristã, ao longo dos séculos, irmãos, a igreja tem separado o primeiro dia da semana como dia do Senhor. Para quê, pastor? Para dedicar-se e consagrar-se a Deus e a sua obra. Nós precisamos entender que a mesma preocupação de Neemias aqui ao retornar para Jerusalém, para que o povo pudesse observar com muita dedicação o dia do Senhor, nós precisamos entender isso hoje. Alguém pode dizer, pastor, esta é uma mensagem pesada, hoje os dias são diferentes. Deixa-me dizer uma coisa, o princípio é o mesmo. Você crê nisso? Eu creio. Quando Deus disse ao povo, olha, descansa e dedica esse dia, descansa das fadigas, das obras, Deus nos conhece. Veja, o cálculo é simples, a leitura é simples, o extrato social é simples. Nunca se teve tantas doenças emocionais como nós temos hoje. Nunca se teve. Nunca diagnósticos foram apresentados como hoje. E doenças que estão locadas na alma, irmãos. Doenças psicossomáticas, doenças no interior. Pessoas atribuladas, pessoas ansiosas, pessoas assodadas. Quantas doenças, lembrem-se, foi Deus que disse, descansem. O não descansar é um externar de vaidade, de arrogância do homem. É como se o homem dissesse, eu sou uma máquina, que eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu não descanso. Se Deus diz para a gente, descanse, é porque Deus sabe das nossas limitações, Deus nos formou, Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe da importância desse dia do Senhor. E sobretudo, veja, a não observância do dia do Senhor traz a reboque consequências espirituais. Tem um filósofo que viveu ali no contexto iluminista, século XVIII. Ele não acreditava no absolutismo. Voltaire. Certa vez perguntaram a Voltaire, francês, filósofo, pensador, que a gente chama de cabeção, né? Pensador. Como é que a gente faz para acabar com o cristianismo? Sabe o que ele disse? Acaba com o domingo. Destrói o domingo, que você destrói o cristianismo. Irmãos, é claro que esta frase de Voltaire tem que ser analisada. Há alguns detalhes nessa frase que eu poderia pontuar aqui, mas não é objetivo meu aqui hoje, nesta manhã. Mas veja, olha o princípio que ele estabeleceu. Acaba com o domingo, que você acaba com o cristianismo. Veja, eu estou falando de alguém agnóstico. Voltaire era agnóstico. Sabe o que ele disse? Acaba com o domingo, você acaba com os crentes. Esse povo deixa de observar o domingo. Veja a importância que esse agnóstico dá ao dia do Senhor, sem entender a relação espiritual com esse dia. Verdade é, irmãos, que uma igreja que não observa o dia do Senhor é uma igreja fragilizada, é uma igreja espiritualmente pobre. Pode ser rica financeiramente, mas espiritualmente pobre. Leva isso numa lógica a família. Uma família que não observa o dia do Senhor é uma família espiritualmente pobre, irmãos. Se Deus diz, é um dia dedicado em descanso, em louvor às obras, à criação, nós precisamos entender que esse dia tem que ser observado. Eu quero lhe convidar nesta manhã, de maneira muito pontual, a que você perceba a postura do líder chamado Neemias, que não estava disposto a negociar o dia do Senhor. Eu quero lhe dizer, irmãos, quem sabe esta minha fala, e louvo a Deus porque no capítulo 13 de Neemias tem esse
esse ensinamento aqui. Eu tenho batido nessa tecla aqui na igreja. A quem não possa mais nem ouvir essa palavra vinda dos meus lábios, dia do Senhor. Mas presta atenção, sabe por que eu faço isso? Porque eu sei porque Deus me colocou aqui nesse púlpito, para ensinar e conduzir um rebanho. Louvado seja Deus por isso. Sabe por que Neemias volta depois de um ano? Para que esse povo pudesse observar o dia do Senhor. Porque esse povo estava levando o dia do Senhor de todo jeito. Há alguma semelhança com o nosso contexto hoje. Vejamos, irmãos, sem delongas, eu quero destacar para a gente aqui 3 passos, com o objetivo de trazer ao nosso coração ensinamento. Este foi o objetivo apregoado por Neemias. Primeira verdade, Neemias repreendeu, olha o que eu vou lhe dizer aqui nesta manhã, Neemias repreendeu os judeus que trabalhavam e vendiam no sábado. Olhem comigo o verso 15, por gentileza, a expressão usada, a fórmula usada que abrir o verso 15, diz assim: naqueles dias. É como se Neemias quisesse apresentar um episódio novo, uma fala nova, um ensino novo aqui. Naqueles dias, diz a palavra, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas e figos e toda sorte de cargas, trabalho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Vamos ler juntos o finalzinho do versículo 15, palavra de Deus, de um líder, de alguém que foi levantado para ser muitas vezes chato, repetitivo, mas o ensino também parte da premissa da repetição. Nós temos educadores aqui, irmãos, na igreja, pedagogos aqui na igreja. Vocês sabem que o ensino passa para essa premissa da repetição. É verdade ou não é, irmãos? De ensinar, de repetir. E lembram-se de Deuteronômio 6, ensina a criança andando, sentada, levantando, deitada, ensina, repete a lei, ensina a lei. Olha o que Neemias fez, quando ele observa que o dia do Senhor estava sendo relegado, deixado de largo. Leiamos juntos o final do versículo 15, toda a igreja: e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Irmãos, se nós olharmos para o texto, nós iremos perceber que esse povo estava trabalhando, e o trabalho é digno, dignifica o homem. É verdade isso, irmãos. Mas eu olho para esse texto, queridos, e percebo que Neemias está preocupado para que esse povo não profane aquilo que Deus disse que não deveriam profanar. É palavra de Deus para a gente, irmãos. Nós não podemos profanar, nós não podemos negligenciar. E aqui vejam, o que Neemias está denunciando aqui, repreendendo, é que as pessoas estavam usando o dia do Senhor para ganhar dinheiro, estavam negociando, estavam procurando ter lucros, e aqui essa postura desses homens no dia do Senhor era jogar na vala comum a legislação mosaica, a lei de Deus, o princípio estabelecido pelo próprio Deus. Vejam, percebam, aqui nós estamos diante de um contexto agrícola, agricultores trabalhando no sábado, homens que estavam se envolvendo no comércio no dia do Senhor, homens que estavam negligenciando o sábado, a observância do sábado. Algumas perguntas pularam ao meu coração ao ler esse contexto aqui, em que Neemias está ensinando esse povo. Irmãos, nós precisamos entender que o princípio estabelecido aqui, e esse protesto de Neemias, diz respeito a olharmos para o dia do Senhor como um dia comum. Olha aqui para mim, querido, não é um dia comum. Hoje não é um dia comum. Quem crê, diga amém. Quem não crê, fica na benção aí. Para mim não é um dia comum. É um dia que Deus nos deu como meio de graça, como herança, como bênção renovadora, espiritual, emocional, física, de descanso e de adoração, aquele que é digno de honra e de glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje é um dia especial, irmãos. Hoje é o dia do Senhor.
Vejam, nós precisamos entender que a secularização que invadiu a nossa cultura tem influenciado de tal forma a igreja de Cristo hoje, que para os cristãos contemporâneos, desprezar esse dia virou algo também muito comum, irmãos. Para muita gente, domingo é como segunda, é como terça, é como quarta. Eu quero lhe dizer, todos os dias são abençoados por Deus, mas a não observância de uma ordem dada por Deus é pecado. Pastor, pelo amor de Deus, pecado, irmãos. Veja, não por acaso um profeta se levanta, um homem de Deus, para dizer o seguinte: eu quero protestar. Uma das marcas da igreja, e nós somos conhecidos como protestantes. Nós protestamos contra tudo aquilo contrário à palavra. Nós protestamos a tudo aquilo que é desobedecido da palavra. Nós recebemos esta alcunha, este nome, este rótulo, este estigma, porque nós protestamos, porque nós não aceitamos. E poucos são os crentes que têm observado esse dia do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta retórica: quantos que se prepararam hoje de manhã para vir para a casa de Deus em oração? Eu vou orar para ir para o culto. Vocês percebem que o princípio é o inverso? Nós chegamos com o coração dilacerado na expectativa que o domingo aconteça alguma coisa mágica aqui, e que você seja abençoado e algo extraordinário aconteça para que você saia mais tranquilo. Não é assim que Deus disse. Observar o dia do Senhor é se preparar para estar diante do Senhor, é se consagrar para se preparar, para se apresentar diante do Senhor. Pergunta básica: quem orou antes de vir para a igreja hoje? Quem observou o dia do Senhor? Na sua interioridade, Deus, eu vou te cultuar. Gente, não se cultua a Deus de todo jeito. Isso é uma realidade de religiosidade. É diferente, irmãos. Por isso que a religiosidade é pesada. Por isso que para algumas pessoas estar na igreja é pesado, é chato, é monótono. O pastor está demorando muito, é palavra, é dia do Senhor de novo, misericórdia. Não, quem se prepara, que vem com o seu coração ardente para adorar, para louvar, para confessar, para receber a palavra, a perspectiva criada é outra. Por isso que Neemias protestou, por isso que Neemias disse assim: vocês estão olhando para o dia do Senhor de todo jeito. Irmãos, a não observância do dia do Senhor traz a reboque consequências. Deixa eu explicar para vocês, eu quero ser bem prático com vocês, porque Neemias protesta porque esse povo agrícola aqui, no contexto de trabalho, legítimo trabalho, Neemias disse assim: vocês podem fazer isso nesse contexto, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado não. Irmãos, eu não quero entrar nos pormenores aqui. Pastor, e quem trabalha no domingo porque é escalado, você precisa reservar um dia para cultuar a Deus, para descansar. Você não é uma máquina. Olha aqui para mim, você não é uma máquina. Se Deus disse para a gente: descansa, você precisa descansar. Certa vez eu ouvi uma frase, alguém dizer o seguinte: o diabo não descansa, eu não vou descansar. Eu tenho uma notícia boa para você: você não é o diabo. Você pode dizer amém para essa palavra? Graças a Deus que eu não sou o diabo. O diabo não descansa, eu não vou descansar. Você não é o diabo, meu irmão. Graças a Deus. É bem verdade que tem alguns enviados, mas a gente repreende, né, irmãos? Você precisa descansar, querido. E o Deus do Senhor, veja, pensa comigo, irmãos. Muitas pessoas estão enchendo na agenda o sábado, cansando no sábado, e não vem no domingo. Mas a gente que não se prepara para o culto e chega aqui no domingo com disposição físico-mental, não tem força mental para estudar a palavra. Pior, tem aqueles que substituem o dia do Senhor por quaisquer outros compromissos, dando clara evidência de que relegam a um plano secundário a observância desse preceito que é bíblico. Não é palavra minha, irmãos. Eu não quero ser rotulado como pastor chato. Ali está o pastor chato do dia do Senhor. Não, querido. Esse preceito não é meu.
E quando eu deixo de observar o dia do Senhor com a minha família, eu estou sendo desobediente ao Senhor. Eu estou trazendo consequências à minha casa. Porque nós iremos perceber no desenrolar desse texto, dessa sessão, que eles vão reconhecer, Deus pesa a mão, irmãos. Quantas famílias fragilizadas, quantas igrejas secularizadas, porque estão tratando o dia do Senhor como qualquer outro dia. Não faz isso não, querido. Olha, sacerdote do lar, não faz isso. Não faz isso com a tua esposa, com teus filhos. Não faz isso com a tua casa. Não negocie o dia do Senhor, porque o dia do Senhor não pode ser visto como um peso, mas o dia do Senhor é uma dádiva, um presente de Deus. Aleluia! É uma dádiva de Deus. Primeira coisa é que Neemias repreendeu aqueles que trabalhavam no sábado. Mas ele caminha mais uma milha, irmãos. Ele não só repreende o povo, mas o texto irá nos dizer que Neemias repreende, irmãos, os nobres, dizendo aos líderes da nação que transgredir o sábado era pecado. Isso trazia consequências de tal forma que a história do povo revelou e revela que o povo foi levado ao cativeiro por fruto da desobediência, irmãos. Observem comigo, os versículos 16 a 18 nos apresenta tal realidade. Se você prestar atenção, 16, ele fala aqui de um grupo chamado tírios. Quem eram os tírios, pastor? Os tírios eram pescadores, eles tinham comércio de pesca internacional, irmãos, dimensões internacionais. Os tírios, se você quiser estudar um pouco mais sobre esse grupo aqui de pescadores, sobre esses vendedores, você estuda depois Ezequiel capítulo 27, é um texto correlacionado à realidade desse grupo chamado tírios. Eles eram vendedores, eram homens que vendiam, eram homens comerciantes extraordinários do mundo antigo. Olha o que Neemias vai dizer, ele não foi influenciado por um grupo que estava ali, que tinha nome, não, pelo contrário, Neemias denuncia, Neemias repreende e procura a liderança. Acompanha comigo o verso 16, também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias. Eles trabalhavam com várias mercadorias, que no sábado eles vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Olha o que ele fez, vamos ler comigo, verso 17, toda igreja, contendi com os nobres de Judá, e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia do Senhor? O dia de sábado, o dia do Senhor. Olha comigo, mais uma vez, leia comigo agora verso 18, toda igreja, acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando. Irmãos, não sei vocês, mas eu entendo claramente, numa extração do texto, o que é que Neemias quer dizer a esse povo. Se vocês profanam o sábado, vocês estão trazendo a ira de Deus sobre a vida de vocês. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém? Como é que eu posso fazer vistas grossas a esse ensino para você? Porque eu te amo, querido. Deus não me chamou aqui para bater nas costas como líder, dizer assim, que bom, meu, está faltando o sábado, mas faça isso, vá curtir com a sua família, é bênção, faça isso. Deus não me chamou para isso não. Deus me chamou para corrigir. Às vezes você não fica muito bem na foto não, esse pastor é chato. Eu quero ser um obreiro aprovado por Deus, irmãos. Eu quero dizer para vocês, ser um obreiro aprovado por Deus, nessa secularização que nós estamos inseridos, o preço é alto. Às vezes, segrega-nos. Às vezes, isso nos afasta de algumas pessoas. Às vezes, isso traz consequências. Mas sabe o que Neemias fez? Estou nem aí.
eu vou procurar os governadores civis, eu vou procurar a liderança religiosa, eu vou procurar quem manda, vou procurar as autoridades para dizer: está errado. E vou dizer mais para eles: vocês conhecem a história, quando o povo foi desobediente, vocês viram um mal que recaiu sobre vocês. Ele usa a expressão ira de Deus. Olha, querido, ó querida irmã, eu quero lhe dizer nesta manhã: não permita, em nome do Senhor Deus, que Deus pese a mão sobre você e sua família. Não faz isso. Em nome de Jesus, queridos, em nome do Senhor, ao lidar com esta situação, sabe o que Neemias faz? Neemias apresenta aqui coragem. Sabe por quê? Porque Neemias estava tratando sobre fraqueza espiritual do povo. Vocês não podem fazer isso. E Neemias procura a liderança. E Neemias repreende. E Neemias denuncia. E Neemias toma uma postura aqui, irmãos. Olha aqui para mim, querido, em nome do Senhor. Tem muita gente pegando o dia do Senhor e fazendo o que quer. Eu já disse aqui na igreja: esse dia não é seu. Não é seu, você não pode fazer isso. É o dia, eu me permito. Não, você não se permite, você está pecando. Isso é pecado, irmãos. Deram ao pecado outros nomes, outros rótulos, outras realidades. A expressão bíblica é: vocês sabem que a ira de Deus caiu sobre vocês, sobre o nosso povo, quando o povo deixou de observar. Que mal é esse que vocês estão trazendo sobre vocês? Não façam isso. Olha, eu quero dizer para os homens aqui, sacerdote, não façam isso com a casa de vocês. Não façam isso. Não permitam que a secularização, já disse aqui, vocês percebem, há um levante que não vem dos céus, que tem tentado desconstruir os princípios bíblicos. Eu já disse isso aqui na igreja, tudo acontece no domingo. Eu sei que aquilo que nós falamos fica registrado na internet, mas algumas denominações já conseguiram, por lei, não fazer o Enem no sábado. Vocês sabem disso, né? Algumas denominações. Nós precisamos procurar os meios legais, quem sabe, para que os concursos, quem sabe, irmãos, é uma semente lançada aqui, não aconteçam para aqueles que amam o dia do Senhor e observam, não aconteçam aos domingos. Vocês percebem como nós negociamos esse princípio que é absoluto de Deus de maneira muito fácil, fraca. E aí Paulo vai dizer: nós somos como meninos agitados de um lado para outro, as coisas vão engolindo a gente, acontecendo naturalmente, e nós estamos envolvidos, e alguém diz assim: não fala mais sobre isso não, pastor, ninguém está interessado nisso não. Eu quero lhe dizer que eu sou boca de Deus, eu quero dizer aqui nesta manhã: assim diz o Senhor, aleluia. Sabe o que ele diz? Não traga ira maior, profanando o Shabá, o sábado, o dia do Senhor. A terceira e última verdade, veja, ele denuncia a venda desses homens no campo, ele procura a liderança, mas veja, ele toma posturas práticas. Eu quero fechar esse sermão dizendo: sejamos práticos, irmãos. E aqui, querido, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, como líder, o líder aponta caminhos. Moisés sofreu muito, porque Moisés dizia assim: o povo de dura cerviz, nós apontamos caminhos aqui, o povo não obedece. Isso é antigo, irmãos. Nós apontamos caminhos. Cabe a cada líder, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada pai, tomar suas posturas. Neemias tomou posturas aqui como líder. Vejamos, ele ordenou que as portas da cidade fossem fechadas aos sábados. Ele toma atitude. E veja, nós observamos isso do verso 19 a 21 para a gente fechar aqui. Acompanha comigo a leitura. Veja, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem. Neemias determinou, irmãos, que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes,
protestei. Olha o protestante aí. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Vamos ler juntos o final do verso 22, toda a igreja. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Aleluia, amém. Irmãos, fica claro para a gente aqui que Neemias é prático. Neemias toma posturas. Pai, mãe, filhos, precisamos ser práticos. Sairmos do campo teórico e precisamos ser práticos. Como é isso, pastor? Ser prático é reunir a família, vir para a igreja. É observar, é entender que nós não podemos substituir o culto do dia do Senhor por quaisquer outros compromissos. Dando, irmãos, clara evidência de que relegam a um plano secundário a observância desse preceito que é bíblico, irmãos. Vejam, observem, Neemias é tão cônscio, tão consciente de que é pecado, que ele clama para a misericórdia. Deus meu, lembra-te de mim. Deus meu, tem misericórdia de mim. Irmãos, vejam, Neemias está observando o dia do Senhor, mas o povo não observa. Sabe o que ele diz? Faço parte desse povo, lembra-te de mim, tem misericórdia, Senhor Deus, segundo a abundância da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor, Deus. A verdade é, irmãos, que temos pecado contra Deus neste aspecto, e nós precisamos rever isso. Precisamos preparar os nossos corações de antemão, entender o que é secundário e o que pode ser e o que pode esperar, irmãos, e o que pode ser feito. E aqui eu concluo esta palavra para lhes dizer que nós precisamos observar e entender e ocupar a nossa mente com exercícios públicos e particulares de culto a Deus, com ações de necessidade e misericórdia no dia do Senhor e descanso, irmãos. Precisamos descansar. Quantas doenças, eu quero reiterar isso, quantas mentes cansadas, aflitas, que trabalham domingo a domingo, que lutam, que vão atrás, que nada adianta dormir tarde, acordar cedo, se o Senhor não edificar a casa. É correr atrás do vento, é chegar ao conceito final, no ocaso da vida, do que Salomão nos disse: dissipa-se, é vento, é fumaça, é correr atrás do nada, de nada adianta. Você dorme tarde, acorda cedo, percebem? Há um turbilhão, parece que as coisas não acontecem, parece que tudo desanda. E observe, e olhe, você observa a vida, muitas vezes, da realidade dessas pessoas. São pessoas que não observam o dia do Senhor, são pessoas que não amam o dia do Senhor. Quero concluir dizendo ao teu coração, em nome de Jesus, quando Voltaire disse: você quer acabar e matar o cristianismo, acabe com o domingo. Eu quero usar a perspectiva diferente aqui. Como dizíamos, Voltaire era um agnóstico, era alguém que não conhecia o Senhor Deus como nós conhecemos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: você quer uma igreja forte, operosa, relevante, transformadora em uma sociedade destruída pelo pecado, que essa igreja observe o dia do Senhor. Louvado seja Deus. Uma igreja que observa o dia do Senhor é uma igreja relevante, operosa, faz a diferença no contexto em que ele está inserido. Que Deus muito nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Fica em pé, querido, vamos orar. Curva a sua cabeça. Quem sabe, filho, você está ao lado do seu pai, diga assim: Deus, coloca esse princípio no coração do meu pai,
Quem sabe, pai, você está ao lado do seu filho. Querido, ora pelo teu filho, para que Deus também coloque isso no coração dele. No batismo infantil aqui, quando nós apresentamos nossos filhos, vocês lembram que nós falamos aqui, irmãos? Batismo infantil. Eu batizei os meus 2 filhos. Sabe o que eu disse a Deus aqui? Ao celebrante, mas sobretudo a Deus: eu me comprometo a trazer os meus filhos assiduamente à igreja. Eu fiz esse compromisso com Deus, não foi com homem não, querido. Eu me comprometi diante de Deus. É o mesmo princípio da circuncisão, quando um judeu apresentava a criança ao 8º dia, dizia assim: eu vou trazer para o templo, eu vou levar, vou consagrar. Eu fiz esse compromisso com Deus. Não é uma lei, por lei. É uma intimidade que eu tenho com Deus. É uma relação do pai com Deus. Irmãos, nós precisamos rever isso. Sabe por quê? Porque as diversões, televisão, esporte têm levado crentes a uma fraqueza espiritual. Nós estamos sendo engolidos pela secularização que despreza Deus e a sua santa palavra. Nós precisamos voltar. Há quem diga que aconteça um novo reavivamento, ou um avivamento, que aconteça uma reforma. Nós precisamos de reforma, irmãos. A igreja de Cristo precisa de uma reforma urgentemente, para que voltemos, para que lembremos do dia do Senhor. Não de todo jeito, com santo deleite. Para algumas pessoas vir para a igreja é um fardo, é pesado. Eu conversava esses dias com alguém sobre o dia do Senhor. É verdade, eu disse assim: pastor, o pastor no dia do Senhor trabalha muito. É verdade, mentalmente nós nos envolvemos muito. Mas veja, o dia do Senhor é muito mais deleite para a gente. Porque todas as vezes que eu termino um culto de manhã e à noite, termino domingo, meu coração está renovado para a semana, aleluia. Minha mente, fisicamente cansado às vezes, mentalmente às vezes cansado, mas a palavra se cumpre, o coração está renovado, aleluia. Eu preciso olhar para o dia do Senhor como deleite espiritual, irmãos. E devemos orar, porque nesta geração de descompromissos, de relativismo moral, de apatia espiritual, de misticismo, nós precisamos clamar a Deus como Neemias clamou: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, da minha família. Perdoa-me, Senhor.